Meu lugar é o lugar do sonho. Ele desconfia das limitações do espaço, desafia o tempo, afia a régua e o compasso com que eu traço meu destino. Meu lugar vai até onde sonha a minha vizinhança, já que a esperança é a nossa geografia. Quando eu era criança, bastava meu quintal que me cabia. Mas depois a minha pipa se perdeu na ventania e então eu aprendi que era feliz e já sabia. Dentro da minha trajetória, o que eu tenho mais orgulho hoje, ser formadora de pessoas, assim, eu acho que é a coisa mais importante. Ter permanecido no meu lugar e dentro desse lugar provocar mudanças dentro daquilo que a gente tem. Eu sou um cara que funciona muito a vapor de memórias, né? Nessas minhas instâncias e circulação por São Paulo. Quero cada vez mais entender que meu papel é seguir costurando esse cordão umbilical que foi cortado pela afrodescendência. Hoje é muito importante ter um ponto de cultura nesse território, onde já foi um território muito violento na cidade de São Paulo. São Mateus já esteve na estatística por muito tempo. Hoje está muito mais fácil de sobreviver, porque temos outros caminhos, outras câmeras, outras leis e tal, Vênus e também vendo e guiando tudo, essas coisas, mostrando tudo o que está acontecendo. Mas antigamente as coisas eram muito mais veladas, né? Então acontecia e era escondido. Meu brimbal eu classifiquei ele hoje com a minha caneta, que o juiz usa o papel e a caneta, eu uso o brimbal na minha história. A capoeira para mim, talvez nós temos um dileto do saudoso Pastinha, que ele fala que capoeira é tudo que a boca come. Capoeira para mim é medicina, porque eu tô com 74 anos e eu tô ativo jogando capoeira até hoje. Então é medicina para mim, é medicina. Sou aquela que lê, que escreve no barro, que luta e que crê e aguenta o fardo. Sou água que brota, mulher um fato. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. O que tiver de ser que seja, somos as pastoras do Rosário. Com 5 anos já estava aqui na Zona Leste de São Paulo, o lugar onde eu chamo de margem direita do Tamanduateí, bairro de São Mateus ali. E esse período foi também um período de muita riqueza do ponto de vista do mundo underground, né? E os bailes black dos anos 70 fazem parte disso. O desejo de me manifestar por meio de alguma linguagem artística aparece nesse momento dos bailes. Os bailes também tinham um caráter de territorialidade muito forte. O baile de soul era um baile diferenciado. É aquela coisa da contestação na maneira de vestir, na maneira de dançar, no repertório musical. E não era todo salão de baile que você encontrava isso. Eles aconteciam em territórios diferentes da cidade. Então eu ia atrás desses bailes. Isso me fez acessar a cidade. Pegar o busão, ir para o extremo da Zona Sul, para o extremo da Zona Norte, na região central. E isso me levou a desenvolver também uma curiosidade sobre a cidade. Entrei no grupo Quilomboje Literatura em 84. Então foi assim, foi nesse ambiente, foi diante desses desafios e desses estímulos que eu comecei a escrever. Em 85, nós publicamos, o Quilomboje produziu e publicou um livro chamado Reflexões sobre a Literatura Afro-Brasileira. Depois, teve uma consolidação disso. Eu fiz uma interpretação aqui desse território como sendo um sistema de criminalização, punição e morte.
porque a Casa da Câmara e Cadeia ficava no Largo São Gonçalo, onde é a Praça João Mendes hoje. Casa da Câmara e Cadeia é onde se criminalizava, você cria leis, né, que criminalizam as pessoas que você quer criminalizar. Você pune no Largo do Pelourinho, né, onde é o Largo 7 de Setembro hoje, e você executa, né, você mata no Largo da Forca, Praça da Liberdade e sepulta aqui no Cemitério dos Aflitos. Então, esse território, na minha interpretação, produz essa narrativa. A partir do território você encontra pistas. Eu nasci no bairro da Lapa e viemos para o terreno da minha avó, que é aqui na Vila Flávia, onde eu cheguei praticamente em 1980, mesmo que eu não tinha nem um ano, né? Até o início dos anos 90 a gente sofreu muito com isso, muita chacina. A gente acordava aqui onde vocês estão, vamos dizer assim, a gente acordou pulando corpos. Comecei a conhecer outros lugares lindos, maravilhosos, cantando rap também, fazendo todas essas coisas acontecer, professor de capoeira, já me envolvendo na cultura. Aí em 2007 criamos o São Mateus em Movimento. Aí já a cabeça muda mais, porque aí você tem a responsabilidade do fazer. Quando criamos o São Mateus em Movimento, que eu vi a possibilidade de trazer alunos, de levar o trabalho para dentro das escolas, e nos unimos aqui dentro para querer trazer um pouco de cultura para dentro da nossa quebrada, que a gente tinha um conhecimento já de ter frequentado outros lugares através do rap. Quero acordar um dia aqui, dar oi pro doutor, dar bom dia pra professora, falar outras línguas, nos comunicar em outras línguas também e tal. Mas isso porque são opções que as pessoas possam ter de vida, para ser uma comunidade muito bem organizada, onde as pessoas sintam o mesmo prazer de estar encostando nela como estaria encostando em um condomínio. Os meus pais vieram para cá, para São Mateus, na década de 70. E a minha trajetória toda foi aqui, tanto profissional, infância, tudo foi nesse território, né? Casei com o meu companheiro, que também é de São Mateus, e optamos ficar na região mesmo, porque é o lugar onde a gente reconhece a nossa história e onde a gente consegue também transitar com as nossas ideias e as nossas propostas, né? Nos anos 80, no final dos anos 80, ainda as coisas eram bem precárias na região, né? A gente tinha acesso à escola, à educação, então eu fui para a escola. O meu irmão já teve uma trajetória diferente da minha, ele nasceu 5 anos antes de mim, então já não tinha escola para ele. Apesar de todos esses problemas, na rua onde eu morei, a gente tinha um espaço de convívio muito importante. E eu acho que é o que me mantém lá até hoje, né? Uma segurança entre os vizinhos. Então a gente brincava muito um na casa do outro. Às vezes eu converso com o meu companheiro, que também nasceu em São Mateus, mas numa outra região, que é o Boa Esperança, ele já tem uma outra história de não brincar na rua, porque era um lugar que era perigoso, tinha alguns problemas em relação a tráfico de drogas. Onde eu morei não era tão visível assim. Porém, a gente via algumas situações. Muitos colegas se perdendo. Eu perdi o meu irmão com esse problema. Então, apesar de sermos uma vizinhança que se acolhe até hoje, para algumas pessoas, por exemplo, como para o meu irmão, não foi possível. Eu acho que na periferia é muito difícil um adolescente se dar o luxo de entrar em alguns caminhos. A gente que está na periferia não existe uma segunda oportunidade. Se você fizer alguma coisa errada, errada socialmente falando, durante esse percurso aí da adolescência, que eu acho que é um dos mais difíceis, acabou. Eu não tinha noção como isso me atravessava. E aí a UNEAFRO, ela me coloca nesse lugar de primeiro, me entender
E segundo, como transformar na educação popular. Eu quero um bem viver, eu quero ter escolhas. E quando eu escolher, não ser algo doloroso, né? Como a minha trajetória foi. Sempre uma escolha de um lugar que trazia sofrimento. E eu não quero mais isso, né? Estou, assim, trabalhando muito para que essas escolhas sejam escolhas, porque eu também tenho direitos. Quem nunca viu, venha ver a panela de pedra ferver o dendê. Quem nunca viu, venha ver a panela sem fogo ferver dendê. Nasci em Vitória da Conquista em 1950, 12 de junho de 1950, em Vitória da Conquista, popularizado, mestre caranguejo e poeta do berimbau. Naquela época, eu tinha um colega meu que chamava Joaquim Pereira de Souza. Ele tinha um apelido para esse dono que chamava Boré. E ele veio para aqui, ele morou na comunidade do Brooklyn. Quando ele voltou para a Conquista, eu estava com 13 anos, que ele era mais velho do que eu. Aí ele vendeu os relógios da mulher para me trazer num carro. Zé do Ouro, motorista, veio eu e ele. Nós demoramos uma semana para chegar aqui, que a maioria das estradas de São Paulo a maioria era cascada de terra para chegar aqui. Aí eu morei na favela do Brooklyn, dos 13 anos a 16. A memória marcante, mas minha melhor, foi quando eu conheci a Associação de Capoeira Vera Cruz no Brooklyn, na Joaquim Nabuco, que eu morava na comunidade ali da rua Nova York, no Brooklyn. E eu vi aqueles fodos no poste, eu peguei aquilo lá e comecei lá na academia, mas eu era menina. A dona Regina não podia fazer a minha ficha, porque eu não tinha o certidão de nascimento. Ele me chamava Neguinho e Capoeira. Aí o Silvestre ouviu, vinha aqui, ele falou, olha, aqui é capoeira. Aí ficou sabendo que eu era baiano. Ele falou, mas tem um problema que você não tem o certidão de nascimento, não pode fazer a sua ficha. Aí mandou a mulher dele escrever meu nome, Neguinho e Capoeira. Aí perguntou se eu tocava berimbau. Eu nunca sabia. Eu toquei um toque, ele falou que eu tocava um toque São Bento Grande. Dali foi minha carreira. Praça da República foi meu reduto, depois Feira da Pompeia que eu toquei, várias feiras aqui eu fiz com Vira do Cavaco também. Minha formação de casa de candomblé. Então eu vim bater em palma pros caboclos e cantando pros orixás, e aí eu fui aprender a cantar. As entidades falam que eu sou um baiano, que eu nasci na Bahia, mas o cereiro meu é aqui. Realmente, e a maioria das coisas foi tudo aqui. Mas eles me querem muito bem. As mulheres passam, eu tô tocando berimbau, falam, você canta um samba bonito, uma canção, viu? Que eu tô tocando berimbau, me elogia muito. Na minha rua tem isso aí. Eu sou muito querido, as crianças falam muito comigo, as mães passam para as crianças ouvir minha história. Todo mundo quer bem de Jabaquara, é uma celebridade. Da natureza que sabe o meu viver. Sou de Angola, do norte de Angola, uma província que aqui no Brasil costumadamente se chama estado. Nasci num estado a sensivelmente 60 quilômetros da capital, que se chama Bengo, e eu nasci num município que se chama Cachito. O nome Panzo era uma dinastia muito antiga, né? Uma dinastia com grandes tecnologias ancestrais. E se chamavam Panzo, os Mpanzo, era uma pequena dinastia ali. Então reza a história que os únicos Panzo que existem nos Bantus era ali o norte de Angola. Ou seja, em algum momento lá atrás os Panzo terão sido família, né? Por linhagens étnicas. Acho que nos últimos tempos tenho reverenciado muito meu pai e essa cena se reproduziu com o meu filho. E eu tenho essas memórias do meu pai. Meu pai tinha um jeito de sentar no sofá, assim, sabe? E essa palavra hétero, o sentido de ser hétero, hoje ela me leva para um outro entendimento. E hoje no Brasil, essa coisa de entender e discutir as questões de gênero, sexualidade e tudo mais. E vou entendendo no meu processo de desconstrução que essa coisa da heterossexualidade, eu acho que ela cabe muito muitas questões do feminino, né? Então meu pai tinha um jeito, e hoje talvez até me identifico um pouco, como ele sentava era diferente dos pais dos meus amigos, né? Era diferente, muito diferente. E aí eu falo, poxa, se o meu pai
era hétero dessa forma, que provavelmente eu estou acostumado a ver homens héteros numa certa postura, e ele nos educou dessa maneira. Meu pai cozinhava, ensinou meu pai, meu irmão, meus irmãos e eu a cozinhar. Eu falei, poxa, se um homem hétero, pai de família daquela forma, eu disse, puxa, eu quero ser como ele, sabe? A forma que ele sentava no sofá, um jeito, sei lá, assim. Eu acho isso lindo, né? Muito bonito. Eu tenho várias memórias da minha mãe também, mas eu gosto de falar sempre do meu pai, porque é um processo da masculinidade que hoje a gente vai trabalhando e tal, né? Eu viajo muito nas memórias. Eu passei para Uganda, passei por Addis Abeba, na Etiópia, passei por Cuba, passei por México, passei por Guatemala, passei por Panamá, enfim, e agora Brasil, né? Era 4 da manhã, 4h30, enfim, achando que estava indo para o Brasil, que podia me vestir bem, também migrar. Fiquei ali e presenciei um assalto, né? E entrei logo no Estadão. E aí comi um frango e uma coxinha, a primeira vez que eu comi coxinha. Fiquei um tempo, depois fui morar num hostel, morei num hostel por um tempinho para entender como funcionavam as coisas. E 3 dias depois entrei no Google, lugar onde se fala poesia. E apareceu Sarau do Binho, Coperifa, tantos outros lugares. Cliquei Sarau do Binho. Enfim, aleatoriamente liguei pro número. Quem atendeu era a irmã do Binho. E a gente combinou de se encontrar numa avenida. Acho que eu não conhecia. Ele mandou o endereço e fui e nos encontramos. E conheci um amigo, o Caco Pontes, que nesse dia estava a realizar uma atividade no Sesc. E falou, cara, fala uma poesia. Eu falei a poesia. Falei, poxa, Binho, obrigado, Suzy, por ter trazido esse cara. E pela primeira vez, em poucos dias no Brasil, fiz um Sesc Pinheiros, com a Elisa Lucinda, Rico Dalassan e Tula Pilar. É uma cidade muito privilegiada, mas também muito esmagadora, né? Mas eu acho que eu me focaria bastante nisso, sobre os aspectos migratórios, né? O que os africanos realmente têm feito por essa cidade. É muito bonito a forma que se constrói laços afetivos com os vizinhos, né? No interior é muito comum, a pessoa fez, sei lá, hoje é uma carne de porco, né? E hoje vamos matar uma galinha, alguma coisa assim parecida. Ou uma comida especial. E as pessoas pegam um prato, né, um tapoé, e levam para o outro vizinho, ou para uma outra família. E dizem, a mamãe fez isso e tal, né? Trouxe. E vice-versa. Isso é muito comum em Angola, ainda tem isso, né? O Brasil hoje precisa entender que nós, africanos, temos um papel muito importante. Não só como comerciante contribuindo no PIB brasileiro, mas também como imigrantes que estão a vir costurar um cordão umbilical que foi cortado há muito tempo, com a afrodescendência. Nós morávamos aqui na Avenida Aricanduva, próximo do rio, e consequentemente muita enchente, muita coisa, não era tão bacana como é agora. Lembro muito bem da minha casa no Cangaíba. Eu fui nascida e criada no Cangaíba, casa do quintal da família, então minha avó morava na frente, minha tia morava no fundo, nossa casa é a casa do meio. Eu tenho aí uma religiosidade, né? Eu já venho de uma cidade que é ali de jongo, de muita festa, né? Do lado ali de Aparecida, né? E eu recebi um convite de uma amiga para vir nessa igreja. O jeito da celebração, o formato da celebração me encantou. O que mais me chamou a atenção é ter a quantidade de negros na igreja. Então eu não sabia que a Igreja Católica tinha essa vertente de pastoral afro. Nunca me foi contada que a Igreja Católica tinha isso. E quando eu conheci a doutrina católica com o pastoral afro em devoção a esses santos negros e a forma com que cultuam a sua religião com festa e dança
Eu falei, gente, a Igreja Católica tem isso? Eu falei, por que nunca ninguém me contou que a Igreja Católica tinha isso? A minha mãe, ela foi do coral da Igreja do Rosário dos Homens Pretos do Paissandu. Em 2015, né, minha mãe já tinha falecido. Então aí, desse tempo para cá, eu vim conhecer o Rosário justamente numa festa. Que aí a minha filha esteve aqui e ela falou, mãe, tem um lugar ali na Penha que tem uma festa dos negros, tem reinado, tem congado, né? E aí eu vim conhecer. Aí já me despertou, né? Toda a fé da minha mãe. E aí, quando eu cheguei aqui, né? Eu vi que foi um encontro com a minha ancestralidade, meu antepassado a partir da minha mãe, né? E do meu pai também. Eu sei que meu pai era muito devoto das almas. E essa é a Igreja dos Milagres. Essa é a igreja também que as pessoas, os negros, rezavam, além dos seus ancestrais, para as almas. Eu vim para essa igreja, essa comunidade, em 2008, mais ou menos. Foi que eu vim para cá. Aí foi que nós viemos, eu e minha prima viemos aqui na Casa de Cultura. E aí que comentaram que tinha festa, que tinha as missas, nem tinha missa, eram as festas que tinha no mês de junho. Aí foi que nós começamos a vir e foi aí que ficamos, né? Desde pequena sempre gostei muito de música. Meu pai cantava muito dentro de casa, não frequentava nada assim de canto, mas ele cantava muito. E eu com aquilo também fui pegando gosto pela música, né? E aí depois surgiu a oportunidade de entrar no coral da igreja, e de lá é que foi indo dos outros corais e vim cair aqui, né? Mas quando nós cantamos lá na Itaquera, foi a primeira vez, um público, aquele monte de gente olhando a gente cantar, aí falando, nossa, será que eu sou cantora mesmo? Somos cantoras, né? Primeira vez subindo num palco com todo aquele aparato, né? Um aparato que a gente não fazia parte do cotidiano da gente. Então, eu lembro que eu subi, nossa, assim, muito emocionada, como tenho certeza as outras amigas também, né? Então, naquela hora eu falei, eu sou uma artista, eu sou uma cantora. Assim, o meu cabelo é pichain, meu black power fica assim. E quer saber, eu sou muito. Porque fazia pouco tempo que a minha mãe tinha virado estrelinha. Na hora que eu subi naquele palco, assim parecia que eu estava meditando. E ali, quando eu comecei a cantar, ali que eu senti a força, uma energia muito positiva dos meus ancestrais e da minha mãe me dando força, que fazia pouco tempo. E é isso que eu sinto até hoje. Neguinha, sim! Eu tenho uma relação desde criança aqui com a igreja, né? A minha mãe trazia aqui, ela sempre foi devota de Nossa Senhora. As minhas tias também do interior, né? Elas sempre foram devotas de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, de fazer o cafezinho. Eu achava que a igreja tivesse sido abandonada, que a gente não via ninguém, a igreja sempre fechada. Aí um dia uma amiga me convidou, você não quer ir amanhã na missa afro? Eu falei, missa afro? Aí eu me interessei, eu falei, eu gostaria tanto de conhecer uma missa afro, eu não conheço. Olha, dali eu tive um chamado, eu vi que tinha tudo a ver com a minha ancestralidade. E a partir do dia, da hora que eu sentei naquele banco, eu me encontrei.
Quando chuva, tratado de amor, te abraça nua, produz calor, calor, libertador. Chega em minha retina, talvez estão nua as fases da lua, lua, libertador. Chega em minha retina, talvez estão nua as fases da lua. Hoje a gente não quer mais só enfrentar a fome, enfrentar a miséria, a falta de educação. A gente quer estar nos espaços e não adoecer neles, né?